casamento. O foco principal vai ser sobre o processo consular. Por quê? Porque a pessoa que mora fora dos Estados Unidos e tem um cônjuge, cidadão ou residente... Faço o processo consular ou faço o K1, que é o visto, né, de noivo ou de noiva. Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou Maurício Torres. E esse episódio é uma continuação de um episódio que nós fizemos sobre casamento. O foco principal vai ser sobre o processo consular. Nós já falamos sobre ajuste de status e como fazer isso daqui. Mas o processo consular hoje é o nosso foco. Sim. Por quê? Porque a pessoa que mora fora dos Estados Unidos e tem um cônjuge, cidadão ou residente que quer agora que... Você, como cônjuge, mora aqui nos Estados Unidos. Se você não tem um visto de turista ou um outro visto para vir aos Estados Unidos, tem que ficar no seu país esperando que o processo do green card ou de visto de imigrante já seja completado com a imigração. Exatamente. E nesse ponto, eu acho que, só para começar o cenário, muita gente pergunta sobre: faço o processo consular ou faço o K1, que é o visto, né, de noivo ou de noiva? E é uma pergunta difícil, mas eu acho que hoje a resposta tende a ser a mesma quase sempre. Mas o que é, né, o visto de noivo, noivado versus o de casamento? Sim, então perfeito. Então o visto de noivo ou noivado é que a pessoa quer se casar dentro dos Estados Unidos e você tem um limite de quando tem que se casar com o seu casal, sua pareja. Sua pareja, vamos com isso. Portunhol. Então, se você quer se casar nos Estados Unidos, você tem que fazer todo um processo com a imigração, não é a petição I-130, mas é outra petição. E tem que provar que você se conhece com o seu noivo e que... Noivo? E que quer, então, vir cá aos Estados Unidos e tem que se casar aos 90 dias de que você entrou aos Estados Unidos. Então, tem um limite de tempo que tem que se casar. E também tem que fazer, depois do casamento aqui dos Estados Unidos, todo o processo de ajuste de status. Então, é um processo muito mais longo. Por quê? Porque você tem que esperar a aprovação da primeira petição, depois esperar a entrevista no consulado, depois disso, entrar aos Estados Unidos e se casar, e depois fazer mais um processo de ajuste de status. Haja amor para esperar tudo isso. Sim. Agora, é diferente. Muitos países talvez vão ser mais rápidos que outros. Talvez, e a gente teve esse processo, esse caso com um cliente no escritório, que o processo com o consulado foi muito longo. Mas depois de entrar e se casar, eu acho que o ajuste foi de 1 mês. E a pessoa já teve o green card. Então, tem chances de que vai ser mais rápido, mas não sempre acontece. É interessante porque, né, algumas diferenças entre o de noivado e o de casamento. Primeiro, obviamente, né, se a pessoa tem ou não tem visto. Se não tem como fazer algumas opções. Agora, se não tiver visto, é para isso que serve o visto de noivado. Segundo, aonde que você pretende se casar? Eu acho que isso é uma pergunta importante para muita gente. Então, se você quer se casar no país ou fora dos Estados Unidos, não serve o visto de noivado. Se você quer se casar nos Estados Unidos, aí já tem talvez as duas opções, ajuste ou o K1. Mas assim, é interessante porque muita gente fala, qual que eu faço? E as perguntas iniciais são essas, né? E uma coisa que muita gente quer saber, mas qual é o mais rápido? Como é que eu vou trazer, né, o meu cônjuge pra cá de uma forma mais rápida? Infelizmente, hoje os dois estão no mesmo tempo. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Existe, né, pelo K1, como o Maurício explicou, tem várias etapas. E é praticamente um processo de 2 partes. Isso. Primeiro um visto e depois o ajuste. Já o processo consular, onde você se casa antes, tende a ser só um processo, ou um passo. Mas o prazo entre os dois não tem muita diferença. Não tem muita vantagem você fazer um versus o outro. Sim. Agora, última coisa, eu acho. Talvez você já escutou falar que muitas pessoas então vão fazer o visto K1 ou
começa com o processo I-130 e depois faz a petição de visto K3 para ter o visto de cônjuge. Antes a imigração recomendava isso porque talvez ia ser mais rápido, mas agora é a mesma coisa. A petição de K1 e a petição de I-130 têm o mesmo tempo que a imigração está processando e aprovando as petições. Então, talvez vai ser melhor simplesmente decidir se você quer se casar dentro dos Estados Unidos ou fora, como a Thamis falou. Então, pode também falar com os advogados, mas por enquanto, se você já quer fazer o casamento no país do seu cônjuge fora dos Estados Unidos, não tem problema. E muita gente pergunta se o casamento fora dos Estados Unidos é válido dentro dos Estados Unidos. É ou não é lá? Eu acho que a gente já até falou sobre isso em outro episódio, mas obviamente né? O governo americano, ele reconhece qualquer casamento em qualquer parte do mundo, sendo que você tinha legalidade para casar, então era só um casamento na mesma hora, e que ele foi reconhecido como um casamento, né, no seu país. Então, a certidão de casamento do Brasil serve como casamento nos Estados Unidos. E o divórcio no Brasil também serve como divórcio aqui. Então, não é essa coisa assim, eu vou ter que reconhecer meu casamento, fazer uma coisa diferente. Não, é só casar no seu país e é isso. E é isso que você usaria, então, para o processo K1 ou, então, o consular. Mas, agora que nós explicamos um pouco a diferença entre o K1 e o processo consular, foco agora é só o processo consular, então vamos lá com a cabeça no casamento e o que acontece dali. Então, se você se lembra, quando a gente falou de o ajuste de status por casamento, a primeira coisa, e já falamos disso também neste episódio, é o formulário I-130. Essa é a petição do cônjuge que quer que você venha para cá, para os Estados Unidos e morar. Então, a petição 130, quando for aprovada e você não mora dentro dos Estados Unidos, você tem que avisar a imigração com o formulário que você não está aqui dentro e que quer fazer o processo consular, que é que você quer ter o visto de imigrante para entrar aos Estados Unidos e depois receber o green card. Então, com o formulário, é bem importante que se você não mora nos Estados Unidos, tem que marcar a caixa que diz que você vai fazer o processo no consulado do seu país. Agora, se a pessoa mora num outro país... Normalmente, eles vão designar o caso para o seu país de cidadania ou onde você nasceu. Agora, se você tem, por exemplo, uma residência em algum outro país, você pode pedir uma transferência de um consulado para o outro, mas o caso ainda continua designado para o seu país de cidadania. Mas é totalmente possível. E uma distinção que vale a pena a gente ressaltar é sobre quem pode passar o green card para um cônjuge. Então, lembrando, se você casou ou vai casar com uma pessoa que é ou cidadã ou residente americana, essa pessoa pode passar para você. Mas tem uma grande diferença entre ser um residente, só ter o green card, versus casar com uma pessoa que já é cidadã. Essa diferença é tempo, né? Quando você casa com um cidadão, muita gente já sabe, é um processo muito mais rápido. Por quê? Dentro da lei, né, essa petição do cidadão para o cônjuge é considerado um immediate relative, é um familiar imediato. Não tem fila, não tem espera, né? Ou então uma cota para essa categoria de petição. Então, ele tem de ser mais direto, mais rápido. Agora, quando você casa com uma pessoa que tem um green card... Aí é uma petição que tem um limite anual, ele tem uma cota e ele tem uma designação de categoria que é o F2A. Agora, a diferença entre o F2A e essa petição por casamento com cidadão é drástica, né? Quanto é que está hoje a diferença? Então, quando a gente falou do visto, do Visa Bulletin, Boletim de Vistos, a gente falou que tem 2 tabelas, né? A tabela B é quando a pessoa pode começar com o processo, mas a tabela A é quando a gente pode terminar e também ter a entrevista. O problema do F2A é que, para começar com os documentos, eu acho que são 5 meses, talvez menos. Mas para já ter a entrevista e terminar o processo, acho que vai ser 2 a 3 anos. Então, é muito mais longo do que quando a pessoa está com um cidadão
E o consulado, ele segue a tabela A para agendar a entrevista. Então, seriam praticamente, no mínimo, 2 ou 3 anos antes de agendar aquela entrevista. Então, o tempo vai se estendendo um pouco. E é uma diferença grande. Então, às vezes, tem uma vantagem de esperar seu esposo ou esposa se tornar um cidadão ou cidadã versus talvez fazer só com green card. Mas isso depende do país, depende de quanto tempo eles têm já o green card de casamento. Sim, por exemplo, a gente tem um cliente que está nessa situação. Ela fez a petição, ela ainda é residente permanente, mas falando sobre as demoras com o processo e o Visa Bulletin, ela decidiu que talvez é melhor, então, fazer a cidadania e vai ser muito mais rápido para o cônjuge dela. Tem como, vamos supor, estavam casados só com green card, deu entrada na petição e entrou na fila F2A. Mas o esposo ou esposa se tornou cidadão nesse tempo. Tem como sair da fila e ir para a fila de familiares imediatos, né? Então, não é só um ou outro. Você tem como fazer essa decisão, né, no meio do caminho e tirar vantagem desses tempos. Muito bom. Perfeito. Então, assim que o I-130 for aprovado por a imigração, então, o consulado, o National Visa Center, primeiro, NVC, que a gente fala, o NVC vai abrir um caso para você e vai ser tudo online. É diferente com os processos de trabalho, mas os processos de família, tudo vai ser online. Você vai enviar os documentos por o portal que eles vão criar. Você também vai preencher o formulário que a imigração precisa. Então, tudo vai ser com esse número de caso que o MVC vai criar. Mas, gente, o MVC e o site do MVC não é fácil de usar. Eu não entendo como que é esse sistema tão, tipo, velho. Ele é um sistema velho e chatinho de fazer. Mas então, o NVC é um portal, né? Ele é controlado pelo Departamento de Estado e também pela imigração. Então, você vai receber uma carta de boas-vindas dizendo assim, olha, sua petição foi aprovada, agora começa o processo com o NVC. E ali eles vão indicar naquela carta de boas-vindas os documentos que você tem que subir nesse portal. E aí, boa sorte. Brincadeira. Mas os documentos, eles precisam ser de um formato específico, precisam ser datados. Precisa de tradução com NVC? Precisa, sim. Exato. Então, muita gente fala, não, mas ele já está no meu idioma. Não, tem que incluir uma tradução quando você sobe os documentos no NVC. E uma outra coisa que você vai fazer no NVC é a sua aplicação oficialmente para fazer a entrevista no consulado. Essa aplicação é chamada DS-260. Ele é, como é que eu digo, ele é relacionado ao DS-160 para vistos não imigrantes. Mas ele é muito mais complexo e tem muitas categorias adicionais de endereços dos últimos 10 anos, não só 10 anos, mas desde os 16 anos, trabalho, estudos e também familiares, e tem uma série de perguntas que são sim ou não. E essas perguntas, elas tendem a ser se você é elegível para tirar a residência ou green card ou não. Então, é muito importante quando você vê esse formulário, se você não está fazendo com advogado, que você leia com cuidado, né? Um sim ou não nesse formulário é uma grande diferença no seu processo. Mas esse seria, então, né, o passo inicial no NVC, você começar a subir esses documentos e também começar a preencher o formulário DS-260. E daí? Dali. Então, muito importante que se você respondeu sim a uma coisa, por exemplo, se você falou, eu estive casado mais de uma vez. Quando você já envia o formulário, o site do MVC vai dizer, você falou que tem mais de um casamento, então eu quero ver o divórcio do casamento anterior. Então, se você errou ou fez alguma coisa errada no formulário, talvez vai ser mais complicado com a MVC, porque você tem que dizer, não tenho esse documento porque eu cometi um erro, então muito cuidado. Mas depois disso, quando você já envia o formulário à MVC, eles vão dizer, ok, precisamos desses documentos com as traduções. E tem muito cuidado também quando você vai subir os documentos ao site, porque se você enviou, por exemplo, os impostos de renda, mas o formulário W2 no mesmo PDF,
eles vão rejeitar o documento, então... Não faz sentido nenhum, mas cada documento que eles listam, você sobe ele independente, individualmente. Então, muito cuidado. Mas, então, depois que você já enviou os documentos também, eles vão... Eu acho que agora são 2 a 3 semanas que a imigração vai voltar e dizer, ok, temos todos os documentos que a gente precisa. E eles chamam de documentarily qualified, em inglês. O DQ em português. Mas vão... Eles falaram que vão mudar o nome desse, mas... Simplesmente é que a imigração tem tudo o que precisa. E agora eles vão ficar esperando a que o consulado tenha já uma vaga para entrevista, um tempo para você, e vão enviar o caso seu ao consulado. Para que então você já vai ficar na fila para uma entrevista. Se você está casado com um cidadão dos Estados Unidos... Não tem muita espera na fila. Mas se você está casado com um residente, então, como a gente falou, talvez tenha que esperar 2, 3 anos mais até que você já vai ter a entrevista. Exatamente. E é interessante essa questão de transferências e comunicações com o NVC. É tudo por e-mail, né? E também dentro do portal tem uma caixinha, você pode fazer mensagens. Então, eles não vão mandar uma carta para sua casa dizendo assim, olha, hoje é a sua entrevista. Não, você vai receber um e-mail, então é importante que você tenha cadastrado o e-mail correto, você está verificando isso, tem como alterar dentro do sistema, mas é lá que você vai receber a sua carta de boas-vindas e também o DQ. Agora, tendo o DQ, você aguarda a transferência para o consulado. O consulado, infelizmente, cada consulado tem sua espera, né? O Brasil, infelizmente, não é um país que está andando muito rápido com as entrevistas. Eu acho que nosso último cálculo estava em torno de quase 1 ano. Sim. Então, isso é quase 1 ano esperando só para agendar a entrevista. Então, vamos supor, você tem tudo prontinho, já está com o DQ, e aí espera quase 1 ano para receber o agendamento da entrevista. Tem outros consulados que são semanas, né? Londres foi o quê? Acho que 2, 3 semanas. 2, 3 semanas. Então, cada consulado tem sua carga, tem, né, o número de funcionários e também a demanda, e isso vai também, talvez, alterar essa espera para o agendamento. Mas agora, o agendamento. Assim que você receber o agendamento, lembrando que o agendamento normalmente tende a ser o quê? Da data da notificação... Um mês, talvez. 45 dias depois é a entrevista. Nesse tempo de receber a carta e também da entrevista, você tem trabalho a fazer. O primeiro e o mais importante é o exame médico, né? Então, quem faz o processo consular também tem exame médico. Não são só os daqui. E o exame médico também tem que ser feito em um médico credenciado, uma clínica credenciada pelo consulado e o governo americano. Agora, o problema é, você pensa no país do tamanho do Brasil, existem 4 médicos no país todo para tomar conta, né, dessa carga. Então, às vezes, você não vai ter o agendamento em tempo para a entrevista. Ou você vai. Então, isso é sempre o primeiro ponto. Já comece a procurar um médico, já agenda. Talvez você vai ter que ir lá para Fortaleza para fazer o seu exame, sendo que a sua entrevista é no Rio. Isso você vai ter que ter uma flexibilidade para tirar vantagem. Mas o exame médico em si é um exame bem básico, né? Você vai fazer um exame de sangue, vai fazer alguns raios-x e o exame físico. Agora, o exame em si, você não vai receber. O médico, a clínica, ela fica encarregada de mandar diretamente para o consulado o resultado do exame e o oficial, no dia da sua entrevista, vai então ver o resultado com você. O nosso conselho, igual como no ajuste, pede uma cópia do seu exame, vê se eles te dão uma cópia. Isso vai te ajudar, talvez, tranquilizar um pouco o que vai acontecer no seu exame. Agora, fora o exame, o que mais que tem que fazer? Depois do exame, você também tem que... Se, por exemplo, foi mais de 1 ano, mais de 6 meses que você enviou todos os documentos ao NVC, é provável que você vai precisar mais de uma cópia dos antecedentes criminais. Criminais, porque você, muitas vezes, muitos países, não sei o Brasil, tem validade de 6 meses para a certidão, o documento. Então, é possível que você vai precisar mais uma. E tem que se lembrar que no Brasil você precisa os antecedentes federais e também do estado, estaduais. Então, esses 2 você vai precisar. Complica muito. Sim. Os estaduais, mas enfim, estaduais. Precisa dos 2. Então, sim. Isso é o que você precisa para ter
pronto lá no dia da entrevista. Mas um dia, talvez 2 dias antes da entrevista, você vai ter que fazer também um agendamento para os digitais com o consulado. Esses mesmos digitais são que a imigração nos Estados Unidos vai estar dando uma olhada quando você entra no aeroporto. Então, tem o agendamento dos digitais e depois tem o agendamento da entrevista. Agora, muitas pessoas têm a ideia de que, como a entrevista é por casamento, então vão perguntar sobre o casal, vão perguntar como se conheceram e se tem fotos. E realmente isso já não é o objetivo da entrevista. A imigração aí, eles sabem que a petição I-130, que é a petição do relacionamento, já foi aprovada. Eles querem saber agora se você se qualifica para entrar nos Estados Unidos como imigrante. Então, se você tem antecedentes criminais, se você tem antecedentes com a imigração, se tudo ficou bem no exame médico. E também se você tem o apoio financeiro. Agora, o apoio financeiro. O apoio financeiro é o famoso sponsor financeiro. Então, quando um cônjuge aplica para um cônjuge imigrante, aquele cônjuge que é um americano residente é responsável por provar, né, que eles têm como apoiar financeiramente aquele novo cônjuge que vem para o país. Isso é, vamos supor, evidenciado em um formulário, o I-864, e acompanhado pelos documentos que o Maurício mencionou, que você sobe, imposto de renda, W2, contra-cheque, tudo isso. Agora, se o cônjuge tiver, né, a renda anual suficiente, você tem que levar essa mesma comprovação para a entrevista junto com aquele formulário assinado pelo cônjuge. Tem situações onde o cônjuge americano ou residente não tem a renda suficiente e aí usa um segundo sponsor, que é um joint sponsor, que tem essa renda. Agora, isso só quer dizer que aquela nova pessoa também se responsabiliza por você, fora o seu cônjuge. Mas o 864 é muito importante. Eles querem ver a assinatura original, muitas vezes então tem que mandar para o SEDEX, para o Brasil. E também eles querem ver que a renda continua, né, naquele mesmo valor exigido. Agora, o valor mínimo, a comprovação mínima é decidida pela imigração americana, né? É 125% da linha que eles dizem de poverty, né? De pobreza aqui nos Estados Unidos. Então, não é um valor extremamente alto ou difícil de provar, mas tem que saber o número. E também o cônjuge imigrante tem que saber o trabalho do cônjuge, quanto que eles recebem, ter as documentações todas em ordem, porque você vai ter que levar no dia da sua entrevista. Então, esse é um ponto que muita gente acaba esquecendo. Ou preenchendo o formulário de uma forma incorreta, que é um formulário chato. Mas tem como você evitar isso só com cuidado. Então, esse é o 864. Perfeito. E depois da entrevista, se por acaso você precisou mais de algum documento e não tinha lá no momento da entrevista, a imigração não vai rejeitar o processo, mas vai dizer, não posso provar agora, até que você envie os documentos. Então, esse é o processo que você tem que então esperar, pegar os documentos que a imigração pediu e enviar mais uma vez com o seu passaporte. Se tudo deu certo no dia da entrevista, eles vão ficar com o seu passaporte. Isso é um bom sinal. Se ficar com o passaporte. Para emitir o visto no seu passaporte. É um visto de imigrante. Então, não é diferente ao visto de turista, de estudante. Ele tem validade de 6 meses para você entrar nos Estados Unidos. E já ter o status de imigrante. Exatamente. De residente permanente. Mas, então, depois de ter o visto, você vai pagar a taxa do Green Card. Não é muito, não é a mesma taxa do ajuste de status. E depois de pagar, você entra nos Estados Unidos e vai receber o Green Card pelo correio. Agora, sobre essa entrada, né? Lembrando que você vai vir aos Estados Unidos com o seu passaporte e tem um visto estampado dizendo visto de imigrante, tem validade de 6 meses e só vale para uma entrada. Então, você não vai poder ficar entrando e saindo depois que você entrar, aguardar o Green Card. Mas a entrada em si na fronteira, né? No aeroporto ou aonde for a imigração, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que apresentar alguma coisa? É só passaporte? Como é que funciona essa entrada? Pergunta. Antes, a imigração tinha
mais um processo lá no aeroporto, na fronteira, que a pessoa tinha o passaporte e também mais um envelope. Um envelope. Sim, a pessoa não podia abrir, que simplesmente o oficial ia abrir, que tinha todos os documentos originais que você traz para o consulado. E aí, então, o oficial simplesmente vai verificar que todas as informações estão certas ainda. Agora, tudo é digital. Então, a pessoa vai entrar no aeroporto, vai mostrar o visto e não tem que ter um envelope mais. É simplesmente tudo o oficial vai já dar uma olhada no computador. E depois disso, então, perguntas sobre, talvez, o relacionamento, perguntas, talvez, sobre o 864 e no mais. E aí eles falam, bem-vindo aos Estados Unidos, né? E nessa entrada, você oficialmente ativa um status de residente permanente. Então, você entra aos Estados Unidos já sendo considerado um residente permanente. Agora, o Green Card em si, ele vai ser imprimido na hora em que você entrar, né? Então, na hora que você entrar nos Estados Unidos, eles notificam a imigração e falam assim, olha, essa pessoa já é residente, eles vão imprimir o cartão e mandam para o endereço que você indicou no seu formulário. E esse cartão é a prova do seu Green Card. Então, após a entrada, não tem muito mais a fazer com a imigração em si. Mas o cartão, ele é importante porque, né? Existe validade do cartão. Então, a residência é a mesma. Os benefícios e os direitos são os mesmos. A gente já explicou isso no outro episódio, mas existe o Green Card de 2 anos, que é a residência condicional, que a gente chama, ou então o cartão de 10 anos. A diferença a gente já explicou, mas vamos explicar de novo. Né? Vamos explicar de novo. Então, o de 2 anos, como é que funciona? Então, o de 2 anos. Se o Green Card ou visto de imigrante foi emitido quando você ainda não tinha 2 anos de casamento. Então, você vai ter o Green Card de 2 anos. Mas, talvez, o seu processo foi aprovado, o visto de imigrante, ou o Green Card foi aprovado quando você tinha 2 anos e 1 dia de casamento. Então, o Green Card vai ser de 10 anos. Uma lei para que a pessoa fique no casamento, mas também teste, para né? si. Eu acho que é um teste para ver se realmente é legítimo, mas Então, sim. Então, é muito provável, né, no processo consular, às vezes ele demora bem nessa faixa de 2 anos. Então, é bem provável que você entre e já recebe o cartão de 10 anos. 10 anos. Se recebeu de 2, você vai ter que, em 1 ano e 9 meses, mandar uma aplicação para renovar ou estender esse cartão e tirar essa limitação de 2 anos. E isso a gente pode fazer um episódio separado sobre como é que funciona essa extensão. Mas, fora os cartões, né, ao entrar você tem todos os direitos que um residente permanente, enquanto você aguarda o cartão em si, você pode tentar conseguir um emprego, você não vai ter muita comprovação, pode tirar o Social Security, eles vão querer ver o cartão. Então, tudo vai depender, né, de quando entrega o cartão. Hoje, eles estão demorando o quê? Uns 4 a 6 semanas? Sim, acho que sim. Para entregar o cartão. Então, não é assim, você entra no aeroporto, eles te dão o cartão. Tem que esperar um pouquinho e isso você tem que levar em conta quando for, sei lá, tirar carteira, buscar emprego, coisa, ou até viajar. Tem muita gente que fala assim, eu vou entrar e na próxima semana eu já volto para pegar minha mudança. Não, você vai ter que esperar receber o cartão para poder então sair do país sem visto. Então eu acho que assim, no processo consular, isso é um resumo, não é tão detalhado, né? Mas ele é o suficiente para você entender as diferenças e o que acontece, né, nesse processo consular. E agora nós queremos te passar algumas dicas. Se você vai fazer o processo consular, já está no processo, algumas dicas para você poder ter assim mais sucesso nas suas entrevistas e na sua vinda ao país. Perfeito. Então, a primeira dica vai ser ter todos os documentos organizados, ter tudo certo, as traduções, por favor, dos documentos. E muito cuidado, mais uma vez, com o site do MVC. Porque se você subiu, talvez, algum documento que estava errado, são 2, 3 semanas que tem que esperar mais uma vez depois de enviar o documento certo. Então, tudo sempre muito organizado com a imigração. Os documentos do formulário I-130, o formulário I-864, bem importante, também os documentos de suporte desse formulário. E ter tudo bem subido no site do MVC e também ter todos os mesmos documentos que você subiu lá no dia da entrevista, porque a imigração vai perguntar por os mesmos documentos.
E um documento que eu acho que a gente esqueceu de explicar, talvez, que tem tido uma mudançazinha no Brasil, é a certidão de nascimento. Isso. Então, a certidão de nascimento, eles têm agora meio que exigido aquela certidão formato longo, né? Que é a certidão de inteiro de teor. Então, se você vai fazer, a gente aconselha tirar uma segunda via nesse formato longo, fazer a tradução, porque eles querem ver aquele histórico, né? Dos pais e de tudo, e nem necessariamente em todas as certidões simples e tem esses detalhes. Então, já faz a certidão que você vai precisar. Mas é uma ótima dica, ter tudo organizado. Agora, a segunda dica que nós sempre aconselhamos é você acompanhar o Visa Bulletin. Se você está casado com uma pessoa que tem um green card, esse vai ser o seu mundo, né? Para você ver a sua espera. Então, acompanhe o Visa Bulletin, acompanhe as datas finais e também para ver se vale a pena fazer a cidadania ou aguardar, ou então mesmo se planejar, né? Olha, vai ser 3, 4 anos ou 2, 3 anos. Então, esse é um ponto importante de lembrar que existe o Visa Bulletin. Ótima dica também, porque se você já, o cônjuge se tornou cidadão, tem como, então, agora fazer mudança para o immediate relative. Então, é bem importante acompanhar. Terceira dica, o formulário DS-260 e o exame médico. Tudo sempre, todas as informações certas, com o formulário e também no exame. As vacinas, muito importante que você tenha todos os registros. Carteirinha de vacina. E talvez isso vai mudar. O próximo ano não sabemos. Mas por enquanto ainda temos a vacina do Covid. Então é importante ter o comprovante. 3 doses, gente. 3 doses. Mas vamos ver o que acontece no próximo ano. Ótima dica. Saber o que está nesse formulário é muito importante. E a última dica, então, seria a preparação para a entrevista, né? É uma entrevista simples? Eles vão verificar muita informação, mas você tem que estar bem preparado. No nosso escritório, assim que um cliente é agendado para a entrevista, nós marcamos uma reunião de preparação, fazemos uma simulação e repassamos também todos os documentos, o passo a passo, aonde que eles vão, como é que vai ser. E isso você tem que saber, né? Eu sou uma pessoa super ansiosa, eu preciso saber tudo antes de fazer qualquer coisa, então... Mas eu acho que ajuda, né? Ajuda. A você se sentir mais tranquilo, você vai poder responder de uma forma mais tranquila. Então, ter clareza nas informações e também o que vai acontecer na entrevista é importante. E isso a gente altamente aconselha. Perfeito. Então, essas são as dicas e chegamos ao final do episódio. Então, muitas coisas que você tem que se lembrar para o processo consular, mas para isso estamos. Então, se você precisa de ajuda com uma entrevista, se você precisa de ajuda com o MVC, se você já tem o formulário 130, mas talvez o MVC, o consulado, não abriu o caso, então, por favor, fale conosco que a gente pode ajudar. E isso é o nosso episódio sobre processo consular. Agora, no próximo, tema polêmico, tema de ansiedade, que é o que nós podemos esperar em 2025, né? Com o novo presidente, com algumas políticas ou então algumas propostas que já têm sido anunciadas. Nós vamos então acompanhar e explicar o que nós achamos que pode acontecer e como você pode se preparar, né, para essa mudança que vai acontecer no nosso mundo de imigração. E... eu acho que é isso. Sim, não perca. Não perca. E então... Muito obrigada por nos acompanhar. Se gostou, dá uma compartilhada, se inscreve no nosso canal. E também no nosso Instagram nós temos informações todos os dias sobre anúncios e também outros vídeos relevantes no mundo de imigração. Então, para essa vez é isso. E nós vemos no próximo episódio. Então, tchau, tchau.